fé vem por meio de Jesus, de ouvir a voz de Cristo, o ungido de Deus, o verbo de Deus, ungido pelo Espírito. Fé vem. Qualquer outra coisa que está vindo, qualquer outra voz, qualquer outro espírito, qualquer outra palavra, por mais bacana e interessante, não vai gerar fé no teu coração. Fé vem por meio de Jesus. E Pedro está dizendo, a fé que vem por meio de Jesus deu a esse saúde, aquele coxo na porta. Então, Atos 4, eu queria voltar para esse texto que nós falamos. Então, eu creio que faz alguns domingos, uns 3 domingos, eu acho, 4 domingos atrás, que eu estava comentando do choque que é, e parece que a realidade que nós estamos experimentando, do tamanho do ódio que nós estamos lidando. Eu estava comentando que recentemente, agora, nessa semana, foi o feriado, a celebração de Yom Kippur, o dia mais sagrado, santo para o povo judeu, para a cultura judaica, dia da expiação, e que nesse dia, em Londres, alguém explodiu uma sinagoga lá. E tinha estava vendo a reação de um dos políticos, dizendo assim, ele meio assim chocado e condoído, dizendo assim, a nossa sociedade se foi, porque tem pessoas comemorando essa explosão. Ou seja, o fim, vamos dizer, até onde mais pode ir a natureza do homem, onde ele começa a comemorar a morte e a destruição do seu opositor. Esse é o conceito que Tiago fala, guerras que há entre vós, porque a gente quer coisa, porque você cobiça, você quer poder, você quer direito, então você cria um ambiente de animosidade, de ódio, amargura, por várias causas, amém? Alguns amargurados porque os outros têm benefícios que eu não tenho, então você começa a criar, e meu irmão, é tudo o que o inimigo faz, ele fomenta o ódio, a divisão e a competição e a divisão de classes e a acepção de pessoas, de um contra o outro, povos contra... Ele fomenta isso. Então, eu me lembro que naquele domingo eu estava comentando que o mundo vai odiar a igreja, porque as obras do mundo são más e as obras da igreja são boas. Por isso que Caim matou Abel, porque as obras, é essa explicação, porque as obras eram boas, santas, agradáveis a Deus, e esse é o contexto. Ele deu o testemunho de ter agradado a Deus, e ele ficou com inveja, ciúmes e tudo mais, e matou. Então, nós estamos vendo esse contexto de tensão e briga, e um ambiente que Jesus mesmo disse, nos últimos tempos, o amor se esfriará de toda coisa, você quer viver piedosamente, você vai ser perseguido, bem-aventurados sois quando por minha causa vos perseguirem, mentindo, amém. Se você olha o que aconteceu, mataram os profetas, crucificaram Jesus, os apóstolos foram mortos, amém? Com exceção de um, eles não foram crucificados, mortos, perseguidos. Então, esse é o ambiente que nós estamos vivendo. E aí eu me lembro de ter no final desse domingo, ter dito assim, essa razão que nós vamos valorizar cada vez mais, está cheio do Espírito Santo. Amém? Porque nós precisamos da força de Deus para viver num ambiente desse. É um ambiente extremamente, amém? Quem consegue, amém? Quem consegue lidar com isso, senão na força do Senhor? E tem um texto que Deus tem nos dado, 2 Timóteo
2, versículo 1, se eu não me engano, que diz assim: e tu, meu filho Timóteo, estava falando para ti, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Amém. Amém. Te aproxima mais, essa graça que está em Cristo, na tua união com Ele, a unção que Jesus carrega. Amém. E percebe, Paulo está falando para Timóteo especificamente, tu precisa te fortalecer. E meus irmãos, essa é a realidade. Você precisa se fortalecer, porque você vai ser tentado, você vai ser atribulado, você vai ser perseguido. Amém? Então, o que acontece? A salvação é pessoal, mas a perseguição é pessoal também. Amém? O sentimento de dor é pessoal. O sentimento de abandono é pessoal. Nós estamos no mundo e só você, é como se só você sabe o que você sente quando você fala mal de você, amém? E você precisa estar forte para lidar com os teus desafios. Amém? E o máximo que a gente pode fazer, eu entendo, deve ser difícil para ti. Não, você não entende, porque ele está passando por uma situação extremamente complicada, mas seja no trabalho, seja de enfermidade. Amém? Imagina, a pessoa está lidando, e você, e o senso de se condoer, de misericórdia, dizer assim, e você diz assim, a pessoa deve estar passando uma... Amém? E você é misericordioso, ao mesmo tempo assim, você pode ir até certo ponto. A pessoa precisa da força de Deus. Você pode ajudar, você pode orar, mas ela precisa ter noção, eu preciso estar forte, porque senão eu não consigo, eu não posso usar a força do outro, eu preciso usar a minha força. Amém? Essa é a razão porque a salvação é pessoal, a nossa caminhada, porque você vai lidar com coisas pessoalmente que só você vai lidar e os outros não vão entender, e você vai se sentir até pior, porque ninguém entende, ninguém dá bola, ninguém está vendo que eu estou sofrendo. Mas Deus está vendo, e é por isso que Ele morreu por você, e por isso que Ele tem uma grande amor, apreciação e compaixão de ti, e Ele deu tudo o que você precisa, a força da igreja, o Espírito Santo de Deus. Agora você precisa se fortalecer no Senhor, você precisa crescer, você precisa receber o Espírito Santo, você precisa para lidar com os desafios que você tem. É pessoal, amém? A nossa jornada é pessoal, amém? Cada um sabe o que aperta no seu lado mesmo, na sua situação. Amém. E eu não posso, amém. Eu não consigo acessar algo no teu coração que só Cristo pode dar. Amém. Só Jesus pode dar. E Jesus está debaixo do aberto. Hoje, se ouvires a minha voz, não endurece o coração, vem a mim, eu vou ajudar vocês, eu vou aliviar. Jesus tem força e graça e poder para você lidar com o que você tem que lidar. Não adianta ficar bravo com os outros que não passam o que você tem, e nem achar que os outros têm que pagar a conta por você, ou acusar, ou dizer porque os outros podem, não podem. Nada disso. Nós precisamos parar de olhar para o lado e simplesmente dizer assim, vem a mim. E experimentar a força, o poder, a graça, a unção, amém? O renovo, a misericórdia, o poder do Espírito. Uma chama sobre cada cabeça, amém? Existe graça, poder e força e unção em Cristo para você, especificamente para você lidar com o que você está lidando. Amém? E que se você não se apropriar desse relacionamento pessoal com Deus, você vai se sentir para baixo, frustrado, ou não conseguindo lidar com as coisas, porque você vai olhar para o lado, os problemas só acontecem comigo e ninguém me ajuda. Essa é a mensagem que o inimigo faz, quando ele diz assim, ninguém vai ajudar, ninguém pode ajudar, e ninguém tem condição de ajudar, só Jesus salva, amém? Só dá para viver nessa terra na força e no poder do Senhor, amém? E nós achamos que outras coisas vão funcionar. Não, quando a tempestade bater e o vento soprar, é a tua fé em Deus e a tua experiência e o teu tempo com Deus e a tua fé nele e o teu relacionamento com Ele que vai te sustentar. Amém? Amém? Então você tem que fazer. E aí, então, a importância de nós estarmos cheios do Espírito. E no domingo seguinte eu estava comentando sobre nós precisamos, Isaías 6, onde você viu o Senhor. Você precisa estar cheio do Espírito, ser tocado por Deus primeiro e gastar tempo com Ele primeiro, para depois ser enviado para esse mundo. Amém? Nós precisamos estar cheios de Deus. E aí nós lidamos com essa situação
de 2 Coríntios 5, que é o texto que eu usei, onde o Espírito Santo nos foi dado, que é a marca da nossa salvação. Ele diz assim, é como um penhor, é um selo da nossa herança, da promessa. Amém? Nós somos salvos e nós temos a eternidade pela frente. E sem a salvação, sem o selo do Espírito, sem essa noção, esse gosto pelo céu, pela eternidade, nós não conseguimos viver nessa terra. Amém? Então, o processo todo de treinamento do que Deus faz conosco para tirar você dessa situação e ajudar você a viver no meio do caos que está ficando cada vez mais quente, essa fornalha, é primeiro, você tem um encontro com Ele pessoal, onde Ele vai lidar com o que separa você de Deus. Os teus pecados foram perdoados, lavados, e agora Ele vai te encher do seu Espírito, e essa força do Espírito Santo vai te dar a força de viver nessa terra no meio do caos. Ao invés de nós olharmos para o mundo e dissermos, Deus, nos livra daqui, nos livra do mal, ou partirmos para um protesto político, nós temos que fazer que nem os apóstolos fizeram. Senhor, olha para as ameaças e concede ao teu servo com mais intrepidez anunciar a tua palavra. O que acontece? E eles ficaram cheios do Espírito Santo. Essa é a resposta, está cheio do Espírito Santo. Os dias são maus, remindo o tempo, encheios do Espírito. Essa é a resposta. É a tua fé pessoal crescendo com Deus, conhecendo a Deus, e está continuamente cheio do Espírito. É a única solução. É a provisão. E, meus irmãos, é a provisão que Deus deu para nós. Você imagina isso? Deus lá em Ezequiel, lá atrás, os profetas dizem, vai vir um dia que eu vou trocar o coração de pedra, endurecido das pessoas, e vou dar um coração de carne, e eu vou pôr neles o meu espírito, amém? E eles, por causa disso, porque o meu espírito vai entrar neles, eles vão cumprir meus juízos, eles vão estar debaixo do meu governo, e eu vou ser o Deus deles. Então ele está dizendo, meus irmãos, nós ganhamos o espírito do próprio Deus. O sangue de Jesus Cristo, o Filho do próprio Deus, foi vertido por nós, para a nossa salvação, e ele nos deu o seu próprio espírito. Então, se nós rejeitamos isso, o que resta para nós? Amém. Amém. Senão, nós ficamos cada vez mais mundanizados. Amém. E aí, que domingo passado eu estava comentando, que a igreja está mostrando sinais de que está se tornando um movimento político, onde Jesus está sendo apresentado como um Jesus político. E existe essa mistura de dois reinos, amém? Isso foi domingo passado que eu comentei, onde para você buscar coisas que você quer e os teus direitos, você acessa a política usando Jesus. Amém? Onde você vai para marchas, protestos e demonstrações, amém, de pacíficas ou não pacíficas, onde você vai lá e no mesmo local e cenário de marcha, de protesto, que alguns dizem fora o judiciário, abaixo as injustiças, e no mesmo momento você diz, Jesus Cristo é rei, Jesus Cristo é o Senhor. E você coloca junto na mesma moeda pessoas que estão dizendo abaixo com isso, abaixo mais por melhores salários, por justiça nessa nação, presa aos corruptos, e Jesus é rei, amém, Pai nosso que está no céu, e aí arrisca ainda, amém, tomar ceia junto nesse ambiente. Amém? É uma confusão só. Amém? Quando Jesus nunca fez isso. Amém? Jesus nunca fez isso. É muito pelo contrário. Ele entrou num mundo corrupto, pervertido, político e religioso. E ele entrou nessa terra, amém, quase que se esquivando da política, amém, no palácio. Não, vou nascer lá, numa pequena cidade, as coisas humildes desse mundo, e fracas aquelas que não. E vou achar lá o lugarzinho dele. E aí, Jesus nasceu em Belém, da Judéia, para que aqueles humildes, rendidos, amém, os que não são nessa sociedade, que estão, amém, são os jogados de fora, eles são os desprezados, os rejeitados dessa sociedade, amém, dessa cultura, dessa lógica, desse saber, desse iluminismo, desse eu sei, essa soberba que diz assim, amém, quem é tu?
ao ponto dos religiosos chegarem. Quem é tu? Porque nós temos um pai Abraão, tu é cheio de demônio. Falando para Jesus, tu é um endemoniado. Falando para Jesus, que ele é inspirado pelos demônios. Amém? E Jesus, diante dessas situações, amém. Ele não convocou uma audiência assim, de protesto, juntar todos os discípulos e vamos fazer um protesto em Jerusalém. Não, ele saía, curava os enfermos, pregava o evangelho, amém, multiplicava pães, e ele vivia um reino sobrenatural no meio desse sistema totalmente corrupto e pervertido, ao ponto de ele chegar, num certo momento, diante de Pôncio Pilatos. Não vai falar nada? Não, não falou nada, quieto. Porque o nosso objetivo não é confrontar o sistema no sentido assim, nós vamos ganhar no grito, no argumento, na lógica, no raciocínio, nós vamos reivindicar os nossos direitos e nós vamos salvar o mundo na marra. Amém? Esse não foi nunca o objetivo do nosso Deus. Vamos argumentar aqui, não vamos argumentar nada. O objetivo do nosso Deus é ungir você para trazer Jesus no meio da situação. O reino de Deus. Então, o que acontece? O risco que nós temos, e aí eu estava comentando, que nesse ambiente de ódio, divisão, tudo bem, a nossa postura política e religiosa, e agregando Jesus, está fomentando esse ambiente de ódio. Amém? E aí nós chegamos na triste conclusão que nós estamos vendo pessoas morrendo pelo Evangelho ou por sua posição política, sendo presos pelo Evangelho ou por sua posição política. Amém, nós precisamos pensar. A fulano de tal foi preso porque ele estava no protesto tal e disse, se levantou contra o Supremo. Amém. E Jesus disse, bem-aventurados vocês são quando por amor de mim e do Evangelho, vocês foram perseguidos. Então, e a pergunta cabe a nós. Nós estamos sendo perseguidos por causa do Evangelho, porque nós carregamos o amor, porque nós amamos a Deus e queremos viver o reino de Deus na terra? Amém. Ou porque nós fazemos parte de um sistema que vive em função de protesto, exigência e partidarismo? Amém. É o que a Bíblia instrui, longe de vós toda facção, sentimento faccioso, partidarismo. E ele diz assim, e ele vem com essa noção que diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e amarás o próximo. E a linguagem do amor, e eu acredito que foi no final da reunião domingo passado, que eu estava dizendo, nós fomos chamados para cooperar com Deus para a salvação de pessoas que nós temos dificuldade, nós perdemos a capacidade de perdoar, amar, porque nós temos ódio das pessoas. Então, como é que você vai pregar o Evangelho se você tem ódio das pessoas? Amém? Ou seja, nós nos metemos numa salada que é o sistema desse mundo. E Jesus nos alertou, vede que ninguém vos engane, não deixe ninguém enganar vocês. Porque surgirão falsos mestres. E o que é? Segundo as suas cobiças. Ou seja, o que acontece? Você hoje em dia pode pegar um versículo bíblico para justificar a tua agenda, os direitos que você quer pleitear diante das autoridades. Amém. Você está usando a Bíblia para direitos políticos, você está usando a Bíblia para direitos familiares, você está usando a Bíblia porque você quer coisas que você quer, e você usa a Bíblia e manuseia e manipula as Escrituras para coisas de interesses pessoais. E no fundo, tudo o que nós estamos vendo é fruto de interpretarmos errado a Bíblia e o que Deus quer fazer. Amém. Como se, eu fiz esse comentário, como se você acredita que Deus quer salvar o Brasil. Não, Deus salva indivíduos, Ele salva pessoas dentro do Brasil. E aí você entra com esse conceito de coletividade, onde Deus quer salvar o Brasil. E aí o que você faz? Para salvar o Brasil, você tem que usar armas políticas para salvar o Brasil. Amém. Quando, na verdade, o que Deus quer é que você viva uma vida cristã de tal maneira que você salve o teu vizinho. E nós queremos salvar o Brasil. Por quê?
Amém. Porque é assim que, de alguma maneira, nós estamos interpretando as Escrituras. O risco que é, amém, eu digo, eu não vou falar tudo que nós falamos domingo passado, mas o risco que nós temos é apresentar um Jesus político e a igreja como um movimento político. Amém. Nós não somos desse mundo. Amém. E o que acontece? O mundo que nós vivemos, onde tem algumas características que a Bíblia fala, ele fala que o saber se multiplicará. Amém. O que acontece quando o saber se multiplica? Você sabe, você domina. A Bíblia fala, o saber ensoberbece. Então, eu sei porque é assim, porque eu conheço, porque eu li, porque alguém me disse, eu tenho acesso. O que acontece? É usar o saber para os meus interesses, para a minha agenda, para a minha lógica. Quando Deus diz, nós não temos direito nenhum, nós somos salvos pela graça de Deus, estende a graça de Deus, que é o favor não merecido. Amém? E nós criamos, como quando nós lemos aquela passagem, de novo, continuando na história, no grande transformação da mensagem de Pedro, onde ele teve aquela função, ele deixa claro, Deus não faz acepção de pessoas. Mas, pelo contrário, qualquer pessoa que faz o que é agradável, lhe é aceitável. Ou seja, o que nós estamos percebendo? Não interessa a nação que você vem. Porque nós estamos criando certos rótulos, dizendo se você é do partido tal, se você é da nação tal, se você... Amém. Quando nós... E eu fiz a minha brincadeira, não é bem a brincadeira, mas é a profunda verdade. Quando meus irmãos, né, chegávamos no meu avô, pastor, amém? Nós éramos crianças e nós tentamos tirar dele para que time tu torce, Grêmio ou Inter. Ele não disse. E cada vez mais eu valorizo a resposta dele, que diz, eu torço pelo time de Jesus. E meu irmão, se nós fizéssemos mais isso de coração, tu é dos nossos ou do adversário? Tu é esquerda ou direita? Tu é partido tal, tu é da denominação tal? Porque nós estamos brigando, inclusive, em igreja. Uma das coisas mais, amém, vergonhosas que a gente experimenta é campeonato das igrejas de futebol. As pessoas quebram no pau, amém? As pessoas, amém, brigam. As pessoas são competitivas, elas esquecem o evangelho. Então, você nunca viu, amém? Só você, né? Acho que ninguém viu isso. Você esquece que você é cristão, aquela pessoa é adversário, e você ainda ora, amém? Faz a oração, os dois estão orando. Deus nos unge, amém? Nos abençoa para a dar a vitória. Ou se você usa o evangelho e o reino de Deus para vencer e conquistar uma vitória sobre outra pessoa. E, meu irmão, nós temos esse senso de ganhar dos outros, de convencimento, de você saber mais. Amém? Jesus jamais entrava nessa conversa com as pessoas. As pessoas, os religiosos traziam ele para a conversa, ele levantava para outro nível. Então, e aí nós estamos em Atos 4, e que eu queria... Então, nós estamos trabalhando nesse lado, que são, por exemplo, são textos bíblicos e maneiras de pensar, e como eu disse, o saber se acumulando, o acesso às informações, à tecnologia, à inteligência artificial, ele vai contaminando a igreja e você vai reinterpretando as Escrituras por um raciocínio humano. E a Bíblia fala bem claro, todos vós andáveis outrora na vaidade dos seus próprios pensamentos. Nós estamos alimentando, e é o que o inimigo está fazendo, alimentando o pensamento e a soberba, e o que está gerando isso? Uma disputa, quem sabe mais, e você usa a argumentação lógica e defender o teu direito para acessar os teus direitos. Amém. Então, nós vemos nesse texto
Jesus diz assim, não saiam de Jerusalém, enquanto do alto não sejais revestidos de poder. Não sai? Essa caminhada nessa terra só é possível se nós estivermos cheios do Espírito. Amém. E nós não estamos falando de manifestações externas, nós estamos falando desse coração rendido, cheio do Espírito Santo, onde Ele move você, Ele nos guia, e Ele, o que é? É Deus em nós. Amém? E Deus disse, bem claro, vai chegar um dia que eu vou pôr o meu Espírito. Meu irmão, que bênção. Amém? Você pensar que você pega a criação de Deus, criatura, que fez assim para Deus, esnobou Deus, e fez um monte de... andou longe do meu Salvador. Longe. Arrogante, independente, cuspindo no prato. Ah, Deus gosta disso, então eu vou fazer o contrário. Alguns maus. E esse Deus, que é puro amor, gracioso, bondoso, ele estava apontando aquele dia, que em Jesus ele ia vir. Deus amou de tal maneira o mundo, mandou Jesus Cristo. E aqueles que creem em Jesus têm a oportunidade de restaurar de novo o relacionamento com Deus. Acessar Deus. E aí ele diz assim, eu vou colocar o meu Espírito dentro deles como uma garantia, um selo de que se eles guardarem isso, no final, quando eles morrerem, eles vão entrar na eternidade, porque é um selo, é uma garantia. Eu sou salvo, está ali. Amém, está garantido o selo. Essa é a razão porque você não pode entristecer, apagar, porque é a garantia que o Espírito Santo de Deus, amém, é o penhor da herança. Está ali, ó. Aqui Deus, Espírito Santo de Deus, meu coração está cheio. Amém, que grande amor. E Deus diz assim, é o meu próprio Espírito, o Espírito do próprio Deus foi dado a nós. Amém, que grande bênção. Amém. E aí o que acontece? É a mente de Deus agora, entrando em choque com o homem racional. O homem natural resistindo às coisas do Espírito. Que é o que nós fizemos. O nosso evangelho ficou um evangelho lógico, convincente. Você vai, faz, porque tem que ser assim, senão vai acontecer. Quando você diz assim, quando Deus diz assim, eu quero encontrar as pessoas. Amém? Eu quero ter um encontro com as pessoas. Não é uma coisa intelectual, é uma coisa... Amém. Cristo em vós. Amém. A grande segredo, a grande alegria, a grande bênção. Amém. Restaurar a alegria da salvação, da bênção de Deus. Então você entra nesse contexto, daí quando eu citei 2 Coríntios 5, diz assim, é o penhor da herança e ao mesmo tempo agora, porque nós estamos cheios de Deus, porque nós estamos cheios do Espírito, nós temos o ministério da reconciliação, nós vamos ajudar a reconciliar as pessoas com Deus. Amém. Essa é a nossa vida. Então, cheio do Espírito Santo, eles fazem aquele milagre sobrenatural. Lembra? Jesus não falou assim, pessoal, é o seguinte, ó. Lembra quando eles diziam assim, eles juntaram as espadas e vamos para cima. É assim, o que é isso? Quando eles mandaram fogo do céu, vocês não sabem de que espírito são. A seita dos zelotes, né? Eles iam, era uma seita política de na marra conquistar as coisas. Eu vim de outro lugar. O meu reino não é dessa terra. Se eu quisesse, eu poderia ter mandado uma legião de anjos e resolver esse problema. Mas essa não é a maneira como nós vamos operar. Eu vou encher vocês do Espírito e eu quero que vocês manifestem a minha vida na terra. Porque a questão não é ganhar o jogo, a questão não é ganhar um argumento, a questão é, de alguma maneira, algum coração se abrir para mim. Essa é a questão. De alguma maneira, um coração a mais se abrir para que eu possa entrar no coração. É isso que eu quero, é isso que Deus quer. Ele não precisa convencer ninguém, não precisa dizer Ele é Deus. Amém? Ele não precisa argumentar, ele não precisa convencer ninguém. Ele é Deus, olha. Amém. Mas o que Ele quer, Ele está procurando no coração, Ele está procurando pessoas que Ele possa, de alguma maneira, entrar nessa pessoa, ela,
de tal maneira se abrir para Deus, onde o Espírito Santo dele ele tem mais um filho, amém? Mais um nome escrito no livro da vida, amém? E essa operação, ela não é mental. Você não convence a pessoa, diz aí, sim, se converte, onde eu preciso ter 9 discípulos, 15 pessoas, eu conquistei tantas pessoas. Mas não é, porque se você for para esse jogo, você vai usar de novo o argumento de conquistar território, de ser, amém? Os da cruzada, lembra as cruzadas? Em nome de Deus, eles brigavam, matavam os inimigos e faziam novos escravos e novas conquistas. Eu conquistei essas pessoas, agora elas são servos do nosso reino. Amém? É como se diz assim, quantas pessoas? São servos agora do meu time. Amém? Sim, mas nunca tiveram encontro com Deus. Amém? E nós estamos cheios de religião ao nosso redor. Amém? Que não é o coração de Deus. Então, os discípulos disseram, será esse o tempo que vai restaurar o reino de Israel? Amém? E sempre pensando com essa forma política e local. E Deus diz, não, mas recebereis poder ao descer sobre vós. E vocês vão ser minhas testemunhas. Amém? Nós vamos apresentar Jesus para as pessoas. E aí, então, eles saem daquele evento e dizem assim, Deus, amém, a visitação de Deus sai daquele evento. E aí eles estão na porta ali e alguém diz assim, é uma esmola. É assim, a mesma. Amém. Eles passaram ali várias vezes. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Amém. Esse é um método do reino. Amém. E ele começa a saltar e fez um estardalhaço na cidade. Amém. E a realidade, amém, a realidade é essa. Quando Deus começar a se mover, não precisa, amém, política, mídia, não precisa nada. Amém. Nós precisamos de um mover de Deus. É o nosso coração. Nós precisamos dar espaço para Ele. Amém. Olha o alvoroço na cidade por um que foi tocado. E ele dá um agito. Amém. Os capangas, né? Os donos da cidade se reúnem. O seguinte, a religião, né? Olha aqui, o que é isso aí? Vamos parar com esse negócio. O que está acontecendo? Tu está acabando com a nossa brincadeira. Amém. E aí Pedro diz assim, Atos 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Amém. E diz assim, autoridades do povo e anciãos. Amém. Somos interrogados pelo bem feito. Amém. Benefício feito a um homem enfermo. Amém? E eles estavam dizendo, tiveram a oportunidade de Jesus Cristo. Através de Jesus, esse homem foi restaurado. Amém? Foi o que eles fizeram. Quais são as armas da nossa milícia? Pregar o Evangelho. Jesus Cristo salvou, transformou. Amém? Você não precisa fazer parte de um partido político, ser filiado, amém, para pregar o Evangelho, para salvar uma nação. Você precisa estar cheio do Espírito. Nós precisamos estar cheios do Espírito e conhecer as Escrituras. Amém? E ter estado com Cristo. Amém? Cheio do Espírito Santo. E ele explicou para eles. Olha só. E ele diz, não há salvação. Versículo 12, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. Não existe nenhuma outra solução. Pessoal, não existe outra solução. Não existe. Dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ele está dizendo, ele está apontando para o quê? Não por uma vitória política, mas por salvação eterna. Amém? Não por uma agenda, uma lista de direitos e conquista que nós temos. Benefícios que nós queremos. Aí versículo 13, ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Ou seja, a minha chave, o meu ponto, assim, eles haviam estado com Jesus. Pessoalmente eles tinham. Amém. É que Deus nos dê, amém, essa graça. Que Deus, amém, nos dê esse coração rendido para enxergar de novo, com clareza, o que é o coração de Deus, qual é o propósito de Deus, o que Ele tem para fazer nessa hora e por que nós estamos nessa terra. Amém. O que mexeu com aquelas pessoas foi o seguinte, o que eles, olha só, iletrados e incultos, eles não basearam a análise daquele homem, eles não encaixaram na
no iluminismo, no conhecimento, na soberba, na argumentação. Olha só como a capacidade de argumentar e de convencimento e fazer. A única coisa que eles viram nessa pessoa, eles são homens incultos, eles demonstraram que não é esse o lado deles. Mas uma coisa a gente consegue ver. Eles estiveram com Jesus pessoalmente. E dessa realidade eles estão vindo. E, meu irmão, nós somos discípulos de Cristo. A nossa função é partir desse lugar. Nós precisamos gastar mais tempo com Deus. Aos pés dEle, nas Escrituras, em oração. Amém? Nos rendendo a Ele. E a partir disso, amém, viver a nossa vida nessa terra. Olha o que acontece. Com tudo isso, as autoridades desse mundo, eles vão prender por qualquer coisa, não importa pelo quê. Eles só precisam silenciar esse outro reino, essa outra lógica de viver. Eles foram ameaçados porque uma pessoa foi curada. Menos um pedinte de rua. Amém? Bom, para justiça social. Amém? Uma bandeira, justiça social. Amém? É uma bandeira que todos nós. Amém? Amém? Para o bem da cidade, para o bem de tudo. Não. Então, não é isso que se quer. Amém? As pessoas não querem resolver o problema das cidades, elas querem que fique essa tensão para criar um contra o outro, porque enquanto está todo mundo distraído, cada um luta com alguém, está tirando vantagem. Amém? Ninguém quer resolver o problema da cidade. Jesus Cristo quer resolver o problema das vidas. Amém? E a resposta não é política. A resposta é uma pessoa. Então, se nós quisermos trazer a resposta para as nossas famílias, para a nossa cidade, para as situações que nós vivemos, nós temos que trazer Jesus. Amém? Nós temos que, de alguma maneira, andar com Jesus e ser enviado por Ele. E aí, eles ameaçaram, e olha só o que eles disseram. Qual é a reação? Diz assim, pessoal, eles se reuniram e vão dizer assim, nós precisamos ir para as ruas. Amém? Eles vão abafar o nosso movimento. Amém? Nós precisamos juntar todos os cristãos aqui, fazer um protesto, e nós vamos pedir uma audiência para César, dizer assim, olha só, o pessoal, os religiosos estão atrapalhando a nossa fé. Amém? Nós estamos fazendo o bem para as pessoas. Nós estamos ajudando as pessoas, nós estamos ajudando os pobres, nós estamos fazendo sopão, nós estamos fazendo um monte de coisa, e nós precisamos conversar com os políticos para nos dizer assim, dá uma força, e nós precisamos, inclusive, verbas para fazer o que nós estamos fazendo. Não, eles não fizeram nada disso. Eles sabem o que é. Eles foram a Deus. Deus, olha para as ameaças e concede ao teu servo mais intrepidez ainda para continuar falando desse bom nome, desse nome, dessa palavra gloriosa e para trazer salvação. Eles não fugiram da raia, eles não se esquivaram e eles não fizeram contatos, amém, políticos, econômicos, eles foram a Deus, porque Deus iniciou essa obra e eles vão manter em Deus, e você, Deus, nós precisamos de Ti. E a igreja em oração, a perseguição de Pedro, amém, perseguição de Tiago, lembra? A igreja em oração diz assim, Deus, olha para o que está acontecendo, e os anjos entram em cena. Então, o que acontece? Qual é a estratégia da igreja? Amém. É avançar o reino de Deus e não entrar no jogo que nós temos. Então, é bem sutil e bem desafiador o momento que nós estamos vivendo, e nós estamos fazendo isso porque nós estamos pegando textos e interpretando errado. Então, quando as pessoas dizem, ide por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulo de todas as nações, nós precisamos discipular as nações inteiras. Não existe, fazer discípulo de indivíduos, dentro das nações. Então, o que eu queria concluir nessa manhã, depois de tudo que nós fazemos, é que Deus tem uma agenda, Deus tem um plano e Deus tem uma maneira de operar. E nós precisamos estar cheios do Espírito Santo e nós precisamos ler mais a nossa Bíblia e checar se a maneira como nós estamos agindo é bíblica. Amém? Amém? Então, hoje, eu queria agregar um pontinho a mais. E queria reenfatizar esse lado. Salvação é individual.
muito do que nós estamos fazendo em nome de algo coletivo. Amém. Nós estamos lutando pelo nome da nossa família, gerando briga, porque a nossa família tem um nome a zelar, ou a nossa família tem que estar integrada, e você quer resolver o problema familiar, você quer resolver um problema do teu bairro, você quer resolver o problema do teu condomínio, o problema econômico, e você parte para esse lado, você usa a Bíblia para usar as Escrituras e usar os argumentos, porque você tem direito e os seus direitos estão sendo afetados. Amém? As famílias estão nos rejeitando. Amém? A sociedade não tem dado mais espaço para Deus, eles estão rejeitando o Evangelho. E você, diante das pressões de ser um cristão na terra, está acessando instrumentos e meios políticos, econômicos para resolver um problema, quando Deus diz assim, não. Amém. Cuida com o espírito político e religioso, cuida com o amor ao dinheiro, achando que você pelo dinheiro vai conquistar alguma coisa, achando que a pregação do Evangelho ou a piedade é fonte de lucro. Cuida com sistemas e instrumentos mundanos para levar adiante um plano que é divino. Então, nós estamos dentro do mundo, mas nós não somos desse mundo. E Deus, o que Deus pede de nós é operar de maneira divina e sobrenatural num mundo extremamente racional e secular. Amém. Que nos suga para essa arena de disputa, de convencimento e de briga, quando Deus diz assim, não vos compete com esse tempo ou época, se é esse tempo que restaure o reino, tu vai vir em poder e em glória para restaurar o governo de Israel sobre as nações. Não, sejam cheios do Espírito e sejam minhas testemunhas. Amém. O que nós somos? Testemunhas de Cristo. Essa é a nossa função. Então nós usamos tudo que nós somos e fazemos para ter uma vida cada vez mais cheia de Deus, menos distraída com esse sistema, para poder, quando nós tivermos uma oportunidade, apresentar Jesus para as pessoas. As pessoas têm que ver Jesus em nós. Amém. Mas nós temos nos tornado, e de uma certa forma, violentos, amargurados, chateados, exigindo direito. Amém. Do jeito que nós falamos. Amém. É a dificuldade que nós tivemos por conviver nessa terra e a pressão tão grande, que você está usando os mesmos argumentos. Amém. Amém. E nós perdemos, e domingo eu estava comentando que Jesus não nos autorizou e não te liberou para agir com ódio, amargura. Ele não te liberou, não perdoar, não abençoar. Amém? Ele não autorizou nós. E nós estamos assumindo que um pouquinho de mal, ele pode ser usado para um bem maior. Amém? Não existe isso. Não existe. Ou é tudo ou nada. É da maneira de Deus. A maneira de Deus é o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Aquele que não ama, amém. O amor do Pai não está nele, amém. E aí nós começamos a ser questionados e dizer, o que significa pregar o Evangelho? É dar uma oportunidade para alguém de se reconciliar com Deus. É ajudar a pessoa. É perdoar, alcançar perdão, graça e amém. E ter essa coisa preciosa que nós ganhamos. E é por isso que Jesus fala, amém. Vocês foram alcançados pelo Evangelho. Amém. Abençoa. Não, mas aquele cara não sabe o que ele faz. Amém. Não para ele, não para ele, não para ele, não para ele, não para ele. Não. Só para o nosso time. Amém? Só para o nosso. Que pensa como nós pensamos. Mas amém. É o que Pedro teve que lidar. Amém. Existe muita gente. Muita gente pronto para ouvir o Evangelho. Amém? Então, o que nós podemos ver? Nós precisamos ler a Bíblia, usar a Bíblia, os versículos bíblicos, o Espírito Santo, o sangue de Jesus, a nossa lógica, e usar para os nossos direitos. Quantas pessoas já usaram versículos para dizer que você tem que fazer isso aqui, porque é meu direito, porque você tem que fazer isso, acontece, porque a Bíblia manda tu fazer isso. Mas a Bíblia não é para isso. Amém. A Bíblia não é para isso. Amém?
Então você percebe? Feliz a nação cujo Deus é Senhor, vocês têm que se dobrar. Não, isso é uma consequência. Com certeza, feliz é a nação cujo Deus é Senhor. Então nós vamos criar um partido que diz F, feliz. A, nação, F-A-N, C, D, E, S. Essa sigla é o nosso partido. E nós vamos usar todos os meios, amém. Não, o que Deus diz assim, quando vocês perceberem tudo o que eu tenho, venham a mim, todos estão cansados, eu vou encher, renovar. Isaías teve aquela visão gloriosa, foi tocado por Deus, e agora vai em meu nome. O que nós estamos chegando à conclusão? Que não é o nosso evangelho, não é a nossa agenda, não são os nossos direitos. Nós estamos aqui para avançar o reino de Deus. E aí nós estamos tendo a dificuldade de conciliar a verdade em amor. Amém? Porque ou nós estamos falando a verdade ríspida, porque nós estamos indignados com as pessoas e esquecendo o amor, ou nós estamos liberando a verdade porque nós amamos muito, então a gente entende. Não, é a verdade em amor. Isso significa Cristo ungido pelo Espírito. É a verdade em amor, não tem... Amém. E isso, o único que consegue conciliar as duas coisas é o próprio Jesus Cristo. Amém. E você tem que estar debaixo do governo dele. Ele é pura verdade, ele é puro amor. Então, o que é importante nessa hora? Que nós vamos chegar nesse ponto que a salvação é pessoal, ela é individual, é um relacionamento com Deus, é nosso objetivo maior, ajudar as pessoas a terem um encontro pessoal com Deus. Que Deus, o que vale no final da história? É que se a pessoa fez uma decisão pessoal por Cristo. É isso que vale. Você não pode levar nada mais. Ou eu tinha dinheiro, ou eu fiz boas ações, ou eu fiz isso, ou eu morri, me prejudicaram, eu nasci num lar, amém, complicado de se viver, um lar extremamente ruim, me perseguir. Não importa, nada. A única coisa que nos leva é que você abriu o teu coração para a obra gloriosa de redenção de Jesus na cruz. A única coisa que você pode levar. Então, qual é a única coisa que nos importa? É ter certeza que as pessoas ao nosso redor tiveram esse encontro. Esse é o nosso coração. A nossa oração é a nossa direção, a nossa vida. E aí o que acontece? Como é que você pode fazer isso? Como é que você pode fazer? É você ter um encontro com Cristo e Ele é tão real que as pessoas dizem assim, você vai ser modelo de como, o que é que significa isso. Você abriu o teu coração para Ele. Tua vida, Deus é tudo para você. Amém. Então, salvação é pessoal. O sangue foi derramado para você, para teus pecados. Ser cheio do Espírito é algo individual. Amém. Uma chama sobre cada cabeça, não é coletivo. Fé é algo individual, é do coração e, por consequência, você só pode ter cada pessoa, um coração, uma fé. Ela não é coletiva. Você não pode ter fé. Amém. Eu ando na fé do meu irmão. Não existe isso. Você não anda na fé do seu irmão. Cada um anda na sua fé. Amém? Crescimento é individual, apetite é individual, encontros com Deus são individuais, entendimento da Bíblia é individual. Amém? Tentação é individual, tribulações são individuais, tudo é individual. E nós precisamos ter um encontro pessoal e individual com Cristo. As nossas lutas são individuais, elas não são coletivas. E o inimigo faz a gente... O que o inimigo faz? Ele junta todas as pessoas que têm o mesmo problema e coletivamente faz uma causa coletiva, como se chama. Não é verdade? Nós temos uma causa coletiva. E nós temos aprendido e entrado nesse sistema que nós andamos de bando, nós vamos junto. Onde todo mundo está indo, eu estou indo junto. Amém? Amém. Porque alguém deve estar andando no lugar certo, então você vai com a maioria, você move junto, você faz causa coletiva, você protesta junto, todo mundo para a rua, todo mundo para cá. Quando Deus diz assim, pessoal, é o seguinte, vocês estão sendo jogados para um lado do outro por um sistema que fomenta isso. E Deus, Ele veio exatamente para pinçar no meio da multidão uma pessoa. Pedro, a Bíblia fala, cheio do Espírito Santo, abriu a sua boca. Então, você lembra a história de
Zaqueu, a multidão apertava, 500 pessoas ali. Zaqueu subiu na árvore, ele era baixinho, ele queria ver Jesus. E Jesus, individualmente, ninguém sabe o que aconteceu com aquela multidão, mas uma pessoa se converteu. Então, Lucas 19, como você pode crescer na tua fé, você tem que passar mais tempo com Jesus, você tem que ler mais a Bíblia, você tem que orar mais, você tem que se render mais. Essa é a mistura que nós vemos da religião, porque o clero faz pelos outros. Amém. Não, é individual. Lucas 19 fala do Zaqueu. Amém. Ele era rico, publicano, amém. Roubava, amém. Roubava, ladrão. Amém. Alguém vai pregar o evangelho para ele? Eu não. Ninguém vai. Quem vai? Os pobres não iam pregar o evangelho para ele. Mas Jesus pegou o evangelho para ele. Essa é a questão da divisão de classe, porque nós somos ofendidos, porque os outros assim, ainda não vão pregar. Então nós já descartamos as pessoas. Por quê? Amém. Assim, o cara era ladrão mesmo. Amém. Conhecido como, roubava. E aí Jesus pegou ele. Amém. Mas tinha uma pessoa pobre, coitadinha lá. Eu disse, todos têm acesso a Jesus. Ele estava com fome. Ele disse assim, eu quero ver esse Jesus. Eu ouvi falar dele. Algo aconteceu no coração dele que não aconteceu no coração dos outros. Amém. E aí nós vamos chegar diante de Deus e dizer assim, Deus não é justo. E nós de novo caímos no termo, Deus não é justo, Deus não é correto, Deus não está fazendo o que é certo. De novo é a base do nosso erro. A justiça que é pela fé o Filho de Deus. Não tem nada a ver com a nossa justiça, com o que tu aprendeu e com tudo que você faz. Não tem nada a ver com isso. Amém? Versículo 13. Ele era maioral, ele era chefão. Amém. Chefão da... Amém. Pior ainda. Quem é que ia pregar o evangelho para Saulo, que perseguia a igreja? Mas bem capaz, não queria nem ver ele perto, fazia, nem vem. Não, mas ele se converteu, não quero nem chegar perto do Saulo. Saulinho, negativo, tu lá, eu cá, cada um no seu, eu sei o que tu fez, a minha família foi morta por causa de ti. Se agora tu vem aqui todo achando que é crente para o meu lado, Saulo teve um encontro com Deus e eu vou mostrar para ele o que importa, sofrer pelo evangelho. E ele foi uma das pessoas mais usadas. Por quê? Porque ele abriu o coração para Deus e se arrependeu. Ele disse, o pior dos pecadores. Cristo veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Porque eu não sou digno desse nome, porque eu perseguia a igreja. Então, o que acontece é que as nossas divisões de classe e nossas amarguras fazem com que a gente descarte certas pessoas, certas não pode, a gente escolhe outras. Olha o que a gente faz, a gente queima pessoas e a gente protege outras. Porque essas aqui, Deus não ia mandar essa pessoa para o inferno, mas essa aqui tem que ir. Ou seja, nós nos tornamos juízes tomados de perversos pensamentos. E quando Deus diz assim, irmão, foi para isso que eu chamei vocês. Eu preciso que vocês tenham um encontro comigo primeiro, para ver o que eu fiz na cruz por vocês. O quanto eu salvei e perdoei vocês, sejam cheios do meu Espírito. E gastem um monte de tempo comigo, até eu liberar vocês, para abrir a boca e falar, e me representar na terra. Justo, Deus grande, compassivo, tremendo, assaz benigno, longânimo, que estende misericórdia a 1000 gerações, ainda que não inocente ou culpado. Esse é o nosso Deus. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Ou seja, a multidão. O que nós vemos ali? Que bênção, uma multidão seguindo a Jesus. Amém.
Quantas pessoas tinham? Mas uma pessoa teve encontro com Deus, naquela multidão. O que Jesus está dizendo? Não se engane com multidões, com protestos, que nós precisamos juntar pessoas para alcançar coisas. Não, Jesus está perto de um coração rendido, contrito. E olha o que ele disse, ele chegou a esse lugar e disse assim, eu quero ir na tua casa. Ele deu a oportunidade para ele, estendeu a mão, o coração se abriu, o Espírito Santo entrou, ele disse, ele não falou nada, Jesus não disse nada. Amém? Então, Jesus não disse nada. Nós temos que parar de chegar assim, não, eu vou dizer tudo que merece, eu vou ter que mostrar, amém. As pessoas precisam ouvir o que tem que ouvir, amém. As pessoas precisam ouvir tudo o que tem que ouvir, porque é assim, porque assim. Eu falei assim, não falou nada, não falou nada. Mas elas são injustas, elas estão entendendo errado, não tem problema. Mas elas sentiu algo. Jesus entrou na sala, e ele disse assim, eu entrego tudo, devolvo tudo, Senhor, eu entrego tudo. Ele falou assim, o senso de, amém, algo entrou no coração dele, sobrenatural, amém. E aí ele se arrepende, quando o que nós estamos fazendo? Te arrepende, pega a metade dos teus bens e entrega, divide para todo mundo, porque a igreja primitiva tinha tudo em comum, pega, agora te salva e divide os teus bens, e você não pode mais fazer isso. Nós estamos fazendo umas coisas erradas, meus irmãos. Nós estamos impondo, fazendo certas coisas, amém. Larga o teu marido, amém. Pega teu dinheiro, divide com todo mundo agora. Eu falei assim. Nós somos mais rígidos com os incrédulos. Amém. Gentil, ele é assim. A igreja vai ser disciplinada por Deus, porque ela está estragando. Jesus diz assim, vocês estão na porta de porteiro e estão não deixando as pessoas entrar no reino. Então tinha uma multidão, e Jesus, ele está procurando coração. Então uma das coisas interessantes, com tudo que nós estamos vendo, com tudo que nós já ouvimos, ameaças e contextos, o que nós precisamos é regularmente ir até Jesus. Jesus, o que tu tem a dizer sobre isso? Eu quero que tu vá a Nínive e pregue o evangelho para Nínive. Amém. Nós perdemos a capacidade de amar, perdoar, abençoar e pregar o evangelho como ele realmente tem que ser apresentado. No finalzinho, ele diz, resolvo dar. Lembra? Versículo 7 diz assim, todos os que viram isso murmuravam, o que ele está fazendo na casa de um pecador? Assim, é típico. E aí, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa defraudado, restituo 4 vezes mais. Se 4 vezes mais do que eu defraudei, e para os pobres eu vou dar a metade. Pega. Mas ninguém mandou, Jesus não mandou. Para o rico que se achou, eles vendem tudo que tem. Então, o que se acha? Aí foi embora, o jovem rico. Amém. E aí Jesus diz, hoje houve salvação. Meu irmão, hoje houve, é só o que você quer na tua casa. Amém. E nós estamos brincando com o destino das pessoas. Hoje entrou salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa é a missão da igreja. Essa é a missão da igreja. Você ensina, você treina, mas de alguma maneira você tem que dar um jeito de que a tua vida seja que nem Jesus. A gente tem que ser que nem Jesus. Olhar a multidão e dizer assim, né? Alguém na multidão está querendo ver Jesus. E a gente precisa achar essa pessoa. Amém. Alguém no nosso dia a dia está querendo ver Jesus, mas a gente tem que aprender a mostrar Jesus e não outra coisa. Porque nós vamos argumentar e logidicar essa pessoa para o nosso time. Amém. E não para o reino. Nós vamos convencer ela a fazer parte do nosso time. Não, elas querem ter um encontro com Cristo. Você lembra a história da mulher com fluxo de sangue?
A multidão te aperta. Não, uma pessoa. E eu queria destacar, uma pessoa no meio da multidão tocou no meu coração e recebeu algo. Esse é o coração de Deus. A tua fé te salvou, ele disse. Então, o que nós precisamos ter? Eu queria marcar isso. No meio da multidão, não importa se você parte da multidão, aquela mulher, aquele homem foram tocados. Eu não sei o que os outros fizeram. Não vai pela maioria. Não te apoia que você estava na passeata e você estava numa marcha ou que você estava num culto. Não te apoia nisso. Você conhece a Jesus, você teve um encontro com Ele. Não te apoia de que você é de uma família cristã, que você sempre foi na igreja. Não te apoia nisso. Eu queria usar uma ilustração, uma pequena ilustração. Uma das coisas interessantes, quando você faz esse tipo de cruzeiro de alto mar, nos navios, antes, esse é obrigado. O cruzeiro, você é obrigado a antes, vai ter um momento, o navio vai partir, tipo assim, 3 da tarde, 2h30, vai tocar um alarme, eles vão dizer, tec. E aí, cada um, na sua inscrição para entrar, vai ter um número, e você tem que ir até um local específico do navio, onde vai ter pessoas da tripulação que vão te orientar e vão dizer, você vai fazer isso, você vai usar esse bote, e tem um colete para cada um, bote. Então, você faz um treinamento, ok? O que acontece, meus irmãos? O treinamento é no evento de acontecer, e as pessoas têm que ir, não pode, tem que estar todo mundo presente. Tem gente que diz assim, já vi isso 10 vezes, eu queria estar jogando, tem cassino, piscina, restaurante, tem 500 coisas para fazer. 500 coisas para fazer. E se pudesse, você dizer, vou fazer isso aí. É que nem andar de avião. Máscara de oxigênio, vamos descer, veste primeiro a sua máscara, depois já ouvi 500 vezes. Ok. Porque a probabilidade de acontecer é pequena. Porque você já nem marca um navio ou um negócio, se existe a possibilidade. Só que, meus irmãos, um diferencial na mensagem do Evangelho é que a tempestade vai vir e o navio vai afundar. Essa é a diferença. Esse mundo vai terminar. Não é uma questão de que, eu tenho coisa para fazer, amém. Comprei a minha vaca, casei com o meu amor, eu não vou, amém. A Bíblia fala sobre tantas desculpas que nós damos. Esse relógio está batendo, nós precisamos saber que horas são. Tic. Jesus vai voltar em breve. E você precisa estar vestido. Então não é uma questão assim de você, eu já andei de tantas vezes de navio, e o navio nunca afundou. Qual é a probabilidade de afundar? Qual é a probabilidade? Assim, esse navio que nós estamos aqui nessa terra vai afundar, vai terminar. E Jesus Cristo vai voltar. Então, qual é a lógica que nós temos que ter? Nós precisamos levar mais a sério a salvação das nossas vidas e a salvação das pessoas. Porque o que é que importa? Foi para isso que Jesus veio. Qual é a razão que Jesus veio? Para salvar a nossa vida, nos dar a eternidade. Mas não só nós. Por que a Bíblia fala para nós amarmos o próximo? Qual é o conceito de amar o próximo? Né? Fazer o bem no sentido... É porque você vai fazer de tudo para que essa pessoa seja salva também. Pelas vias legais e de direito de Deus. Ou seja, você vai viver uma vida santa, ungida, vai com o coração de Deus, para você falar a verdade e andar em amor, para que essa pessoa tenha uma oportunidade de se converter. Essa é a nossa vida. Isso resume todas as escrituras do reino de Deus. A constituição do reino de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo. Qual é uma das coisas que eu percebi quando eu estava nesses... Eu participei algumas vezes, né? Não me lembro quantas vezes desse momento. Mas as pessoas dizem que tem 2 coisas. Colete individual e barco, bote. Assim, meus irmãos, que importa o bote? Você quer o teu colete. Amém? Porque os botes, todo mundo vai para dentro dos botes. Amém? Enche, vai, o bote mesmo afunda. O que você quer é o seguinte, alguma coisa pessoal que te sustente.
no meio. Qual é a pior situação? Você vai sozinho para dizer, mas eu quero o meu colete funcionando. Amém? É isso. Esse é o que mais importa. Então, o que acontece? Tem muitas coisas que nós estamos lidando nessa vida, mas a única coisa que importa é a certeza pessoal da nossa salvação. Essa é a única coisa que importa. É a nossa certeza pessoal da salvação. Amém? E lembra, meus irmãos, eu não estou pregando o caos e que ninguém é salvo. Amém? Eu estou pregando o Evangelho. É o que a Bíblia fala. Alerta, vede se vocês estão na fé. Amém? Não te desvia. Amém? Te apega com mais firmeza à medida que o tempo vai chegando. Então, o que acontece? É como se eu fosse parte da tripulação, dizendo, pessoal, está todo mundo com colete. Amém? Bem firmado? Porque esse dia vai acontecer. E a única coisa que você vai poder argumentar diante de Deus é o seguinte: eu entreguei minha vida para Jesus e o sangue de Jesus lavou meu coração e o Espírito Santo está aqui dentro do meu coração e é o selo, é como se diz assim, o Espírito Santo, amém, é o penhor dessa herança. Amém. Amém, é a única coisa que importa. Então é o seguinte, nós somos as pessoas mais felizes da terra. Amém. Essa é a nossa alegria. E Jesus diz assim, alegrai-vos não porque os demônios se sujeitam, mas porque o vosso nome está arrolado nos céus. Amém? Então, por que isso é importante, meu irmão? É quase que como eu estou fazendo uma revisão dos fundamentos da fé, porque é a partir dessa experiência pessoal que você vive o resto da tua vida. Amém? Vamos dizer, essa é a razão, a principal coisa que você deve fazer, a principal decisão da tua vida. Puf, fiz. Agora, o que você faz? Eu estou selado para a eternidade. Amém, Jesus Cristo é meu Senhor. Amém, Ele é o meu Rei, Ele é meu Senhor. E é isso que nós fazemos. Você se encontra aos pés da cruz e diz assim, eu quero estar debaixo do governo de Deus. Eu quero viver debaixo do governo de Deus. É isso que significa o senhorio de Cristo. Porque tudo o que eu fiz errado é porque eu fiz o que eu achei que devia fazer ou segui o curso desse mundo. Eu quero o governo de Deus. Então, eu quero aprender. Então, primeira coisa, selados com o Santo Espírito da promessa. Amém. Graças a Deus. Agora eu quero conhecer a Deus, porque eu não quero me desviar, eu quero ler as Escrituras, eu quero gastar tempo com Ele, eu quero crescer para que eu possa viver nessa terra uma vida que agrade a Deus. Amém. E aí você vai ver o sentimento de amor por Deus, ele vai gerar em ti um amor pelas pessoas. É o mesmo amor que Ele tem. Deus amou de tal maneira, Ele vai olhar e vai dizer assim, esquece as tuas birras, as tuas amarguras, entrega na mão de Deus, perdoa, esquece. Amém? Estende misericórdia e amor. Amém? Esse é o coração de Deus. Então, Efésios 4, e nós estamos concluindo, se vocês me deram uns minutinhos mais. Versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selados para o dia da redenção. Amém? De novo ele está dizendo, não entristece o Espírito Santo de Deus, porque esse é o selo, é a garantia. Cuida do depósito. Paulo fala assim, cuida do depósito. Essa é a garantia que tu vai apresentar assim. É como se fosse a ficha, amém, que tu vai ter assim. Amém. Que é o selo de que você está em correta relação com Deus, o sangue de Jesus é poderoso, Ele operou no teu coração, você se rendeu ao governo dEle, o Espírito Santo de Deus está vivo em você, você é nova criatura, isso é o que importa. E Paulo diz assim, não importa se você é circuncisão ou incircuncisão, o importante é ser nova criatura, o importante é nascer de novo, o importante não é se você é judeu, grego, mas é que você tenha nascido de novo, você é cidadão do céu, essa é a coisa mais importante da nossa vida. E ele diz, então não entristece o Espírito Santo de Deus. E aí o que é isso? É o Espírito, é Deus em nós, o governo dele, nos conduzindo à verdade e você brigando com ele aqui dentro agora. E ele diz, longe de vós toda a amargura, versículo 31. Então ele diz, se não entristece o Espírito Santo de Deus, então o que pode entristecer o Espírito Santo de Deus? Amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, toda a malícia. Ele diz assim, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus em Cristo te perdoa. Então, como você vai pregar o Evangelho para alguém
significa que você está estendendo perdão e reconciliação para uma pessoa que é uma pessoa que você, no teu conceito de justiça, não merece nem, nem os restos da minha refeição. Como você vai fazer isso? Porque o nosso coração ainda tem coisas. Então nós queremos, meus irmãos, com tudo que nós temos, de alguma maneira, ajudar. Primeiro ter certeza, e meus irmãos, é sério. Amém. É uma bênção poder olhar e dizer assim, graças a Deus. Amém. Salvação não é uma coisa que você brinca, mas não é uma coisa que você releva e diz assim, não, eu salvo hoje, amanhã não sou. Esse assunto de perder a salvação, não é a salvação. Mas a salvação é o destino da nossa vida, está em jogo. Amém. Eu vou dizer assim, é o bem mais precioso, é o dom mais precioso de Deus, a reconciliação com Ele, e baseado somente nos méritos de Jesus. Amém? Então, se nós recebemos perdão baseados nos méritos de Jesus, nós não podemos ter critérios para estender perdão para as pessoas. Amém? Porque foram nos méritos de Jesus, não foram nos nossos méritos. Então, ele falou, você foi perdoado não porque você é bom, você é justo, você é de família boa, você nasceu no lar cristão, não é por isso. Você foi perdoado porque Jesus morreu por ti. Então, essa é a base da salvação. Então, a salvação que eu quero que você estenda para as pessoas é que o mesmo que você recebeu. Eu quero que você seja capaz de estender a bênção. Isso é assim como a Bíblia fala, a bênção da promessa, a bênção da restauração, da salvação. Para isso, você tem que estender, ser capaz de abençoar. E Tiago fala uma coisa interessante, diz assim, não é conveniente que a mesma boca que adora a Deus amaldiçoe as pessoas. Como pode ser bênção e maldição? Tipo assim, você adora a Deus com a mesma boca e com ela você amaldiçoa pessoas feitas à semelhança de Deus. Está lá em Tiago 4. E essa importância que Deus toca na nossa língua, na nossa voz, na nossa língua afiada, de derrubar as pessoas, de ganhar um argumento, de apontar, nosso coração precisa ser tocado. Amém? Você não convence alguém, você apresenta Cristo. Nosso coração precisa ser curado e tocado nessa hora. Graças a Deus. Amém. Eu vou ler mais um versículo. Amém. Você só me dá um minutinho. Se você quiser saber a base do trono de Deus, é justiça e retidão, está em Salmo 89, 14, Salmo 97, 2. Mas eu queria ler Isaías 9, que nós estamos chegando na Páscoa, no Natal, né? Já estamos em outubro, né? O Natal está chegando. Na Venezuela nós estamos, hoje é Natal já, outubro já é Natal. Então, a gente usa qualquer oportunidade para dizer assim, que Jesus, então, se eles querem que Jesus se manifeste na Venezuela em outubro, que assim seja, ó Deus, visita a Venezuela e tenha misericórdia daquelas pessoas. Amém. Você pode fazer. Amém. Eles querem que seja outubro. Amém. Ok. Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Versículo 6. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então nós estamos falando do governo dele. Para que se aumente o seu governo. Amém? Nós estamos avançando o reino de Deus. E venha a paz sem fim, somente sob o governo de Cristo existe restauração e vida na nossa vida. Sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer o trono, amém? E firmar mediante juízo e justiça,
retidão e justiça. Amém. Isso é base do governo. Amém. Você quer ver a bondade do Senhor se manifestando nessa hora? Amém. Traz o governo de Deus e você vai ver, amém, o que Deus é capaz de fazer. Então, nós estamos vivendo numa época, como eu disse e tenho dito e redito e dito de novo. O saber ensoberbece, confusão de informação. Amém. As pessoas estão gostando cada vez mais de fazer parte de grupos, amém. Ter seguidores, influenciadores, eu tenho tantos que servem. E nós temos sido pessoas que têm estimulado, e o sistema tem nos estimulado a não pensar individualmente. Amém. E está dando a entender para as pessoas que está tudo bem, a minha eternidade está garantida quando as pessoas estão fazendo coisas, amém, com base, e a pessoa tem que chegar no ponto de dizer, com base em quê que a tua salvação está garantida? Com base na obra da cruz. Um dia eu entreguei minha vida, meu coração, disse, eu sou um pecador, me arrependi e disse, Senhor, lava meu coração, o sangue, eu sou um pecador e eu quero a tua justiça, eu me arrependo. E naquele dia o Espírito Santo de Deus veio sobre mim. Isso me dá certeza de salvação. E só isso, nada mais. Amém? Nada mais. Nada mais. Amém? Concluindo, então. As multidões diziam, crucifica-o, crucifica-o. Amém? E nós estamos vivendo de bando, mais do que nunca nessa hora. Não acha que você precisa participar de um bando para conquistar algo nessa terra e dar teu coração para Jesus. Amém. Não é por força, não é por poder, não é pela capacidade de protestar, não é por meios econômicos, não é por meios políticos, não é pelo número de pessoas. Deus está procurando um coração. E meus irmãos, um coração rendido para Deus, sozinho, onde nós vamos comparecer diante de Deus, sozinhos. A história está cheia de pessoas que tiveram encontros solitários com o nosso Deus. Amém. Jacó nas escadas, Abraão ouviu a voz de Deus, Saulo no caminho para Damasco, só ele viu. Alguns ouviram, mas foi específico para Saulo. Moisés na sarça estava sozinho. José no seu sonho. Os discípulos no caminho para Emaús tiveram um encontro pessoal com Cristo. Pedro, Cornélio, Isaías viu o Senhor, Daniel. A galeria da fé é formada de pessoas que tiveram encontro com Deus. Um encontro pessoal com Deus é o que nós estamos buscando, é o que Deus quer fazer na nossa vida e que é o que vai mudar a nossa história. Então, o que importa diante de todo o contexto que nós estamos vivendo? Os irmãos, não fiquem nervosos, amém? Eu não tenho um segundo sermão, amém? O grande objetivo, desejo do coração de Deus foi vir até amar o mundo e salvar você, eu, você, amém? Então, graças a Deus pela nossa salvação, amém? Ele moveu céu e terra, ele se esquivou, ele não usou o sistema, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo e eu lhe disse, né? Os reis do sistema dominam, eu vim como servo, amando e tocando nas pessoas. Ele nos encheu do seu Espírito, nos encheu do seu Espírito. Que Deus te renove nessa manhã. A tua fé em Deus,
tua aliança com Ele e a tua vida, onde diz, Deus, dá a mesma fome que essas pessoas tiveram, que Zaqueu teve. Amém. Eu quero te conhecer mais, a fome. A Bíblia fala que nos últimos tempos, Deus vai mandar uma fome na terra, não de pão, nem sede de água, nada, mas de ouvir a palavra de Deus. Que Deus nos dê essa capacidade de, no meio de um ambiente, e meu irmão, no meio de um ambiente hostil. E essa é a minha oração por você. Ambiente hostil, cheio de ódio, traição, amém, egoísmo, amém, injustiças de toda sorte, amém. Onde, sim, nós estamos sendo prejudicados, nós estamos sendo, amém, nós estamos sofrendo consequências de viver nessa terra. E Deus diz, no meio disso, eu vou encher vocês do meu espírito para operar diferente nessa terra e não reagir como o mundo faz. Eu vou dar uma capacidade sobrenatural para vocês avançarem o meu reino e operarem diferente na terra, que é a nossa oração. E no final da história, meu irmão, quando nós fomos salvos e recebemos esse penhor, essa garantia do Espírito, o amor de Deus foi derramado em nosso coração. A pergunta que fica para todos nós é se nós vamos continuar sendo capazes de, no meio desse caos, continuar amando as pessoas como Deus nos amou. Amém. Essa é a pergunta. Amém. Significa continuar amando, dando chance, perdoando, abençoando e procurando bem. E de alguma maneira, como Paulo diz, de alguma maneira, se eu conseguir salvar um a mais, amém, valeu a pena todo o caos e o sofrimento e a dor. Nós vivemos para isso.